Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes da Rádio 95. É, de fato, uma satisfação para a Polícia Rodoviária Federal aqui da região do Seridó estar tendo essa oportunidade de divulgar, esclarecer a população em relação às modificações que houveram no Código de Trânsito com a entrada em vigor da Lei 13.281, que altera diversos dispositivos do nosso Código, modernizando algumas coisas e, inclusive, alterando o valor das multas que há 12 anos que não eram reajustados assim de uma forma linear para todas as infrações. Então, nós estamos vivenciando a década mundial de redução dos acidentes de trânsito, que são coordenados pela ONU, e o Brasil é signatário das Nações Unidas, e dessa forma está enquadrado nas responsabilidades de prover melhorias no seu trânsito. E já há alguns anos vem sendo feitas essas melhorias pontuais, vem sendo melhorada a legislação de forma pontual, e agora, já em 2016, né, já passamos da metade dessa década de combate à violência no trânsito, com essa lei que ela vem alterar o Código de Trânsito em diversos dispositivos, visando melhorar aí a atuação dos órgãos de fiscalização e punir com mais rigor aqueles que insistem ainda em cometer infrações. Tudo passa por uma questão cultural, por exemplo, se a sociedade ela fosse realmente consciente, jamais haveria necessidade de, por exemplo, aumentar o valor de uma multa? É verdade, né? A gente tem diversos eixos que tem que ser explorados, tem que ser aperfeiçoados, né? Dentro dessa temática toda do trânsito, que mata tanta gente, que provoca uma carnificina na sociedade, são famílias e famílias que perdem seus provedores, seus pais, pais que perdem filhos jovens. Então são diversos males que assolam a nossa sociedade por desobediência às regras de trânsito, né? Então, dentro dessa problemática toda, né, são alguns eixos que precisam ser melhorados, como a melhoria dos veículos, propriamente ditas. Isso já vem sendo feito há algum tempo. Alguns veículos mais novos agora já saem de fábrica com alguns itens a mais de segurança, como o freio ABS, como o airbag. Isso tem salvado algumas vidas, né? Tem a melhoria na segurança viária. Nossas rodovias estão em constante transformação. Muito embora aqui na nossa região nós temos um problema no contrato de manutenção das BRs, mas o DENIT, de uma forma geral, tem feito um excelente trabalho no Brasil todo, melhorando a segurança das rodovias. Esse é um outro ponto. A própria fiscalização, as polícias, a Polícia Rodoviária Federal, de quem eu posso falar, tem feito um esforço gigantesco nesse item de fiscalização e também de educação para o trânsito, né? E o rigor na legislação, que não adianta o esforço de todos os órgãos de fiscalização se a legislação não permite que você aplique a lei. Então essas melhorias vêm sendo feitas gradualmente, de forma que permita que os órgãos de fiscalização possam atuar e também o cidadão esteja aí ciente e se conscientizando de que não vale a pena permanecer na situação que está de cometimentos de infrações aí de forma sem freio, sem nenhum tipo de critério. Então, estamos caminhando nesse sentido, é um caminho longo, mas a gente acredita que a solução vai ser dada e num médio prazo a gente consiga ter realmente essa situação mais equilibrada. Ô inspetor, quais são as principais mudanças a partir de hoje? Pronto, a mais polêmica, né, a que realmente tem chamado a atenção de todo mundo é o aumento relativamente grande no valor das multas. Né? Por exemplo, a multa mais barata que nós tínhamos até então era de R$ 53,00, ela passa para R$ 88,00. Né? A mais cara que nós tínhamos, a infração gravíssima, de 191, ela passa para 293. É evidente que essa gravíssima, ela dependendo da infração, ela tem ainda alguns acréscimos, algumas multiplicações, como por exemplo, dirigir sem habilitação, ela é multiplicada por 3. Então deixou de ser R$ 574,00, passando para R$ 880,00.
Então, essas multas mais altas, que têm fatores de multiplicação em cima da infração gravíssima, ela realmente, o aumento é muito significativo. E interessante que até hoje alguns se utilizavam daquela, eu não vou como é que se diz? Criar provas contra mim, né? Não vou fazer o bafômetro. E recusar fazer o teste, o bafômetro agora passa a ter penalidade? Sim, sem dúvida. Não basta simplesmente dizer que não vai não vai se submeter ao teste, né? Se ele disser isso, se negar, ele já está automaticamente notificado pela simples recusa. Existe essa infração prevista e o valor da multa, que é tirado imediatamente, hoje passa a ser de R$ 2.934. É realmente uma multa que pesa bastante no bolso, né? E enquanto, por exemplo, a pessoa não paga a multa, o veículo fica apreendido, fica recolhido? Sim, permanece as medidas administrativas que passam pela retenção do veículo, em algumas situações até a apresentação de um condutor regular para que possa sair conduzindo esse veículo. Em outros casos, o veículo fica realmente retido até uma regularização, quando é questão de equipamentos obrigatórios, como, por exemplo, o cinto de segurança, o farol, uma coisa que implique na segurança viária, o veículo fica retido para que seja regularizado no pátio e ser liberado posteriormente. Pois não, Geraldinho. É importante destacar também, inspetor, que no caso da retenção, passou mais de um dia, além da multa que o cidadão vai pagar pela infração, a retenção também será cobrada, no caso, é isso? Mais um aumento. É verdade, é verdade. Há cerca de um ano, a Polícia Rodoviária Federal regulamentou um artigo que já existia, né? A cobrança dos pátios, né, de retenção, e é outro item que pesa muito no bolso do cidadão. A gente vive isso todos os dias ali na nossa unidade da PRF, onde uma motocicleta custa por dia R$ 23 e um caminhão, apenas um caminhão médio acima já custa R$ 140 por dia. Então, se deixa lá, demora a regularizar, vai ficando cada dia mais pesado para o cidadão. Tendo em vista que só retira o veículo do local após a quitação desses débitos em guia de recolhimento da União, com depósito feito diretamente na conta do Tesouro Nacional. Tem muitas perguntas aqui, chegando aqui no nosso WhatsApp, o 988775550. O ouvinte quer saber se, a partir de hoje, também teremos fiscalização de habilitação para cinquentinha. Positivo, a gente tem que da nossa parte, intensificar o item fiscalização. E independente de que a legislação mudou, não, já é obrigação nossa de fazer isso. Agora a legislação nos permite fazer o trabalho que até então não podia estar sendo feito, né? Teve vários entraves aí legais e agora, a nosso ver aqui, a gente já vai começar a fazer e as cinquentinhas precisam ser regularizadas, tendo em vista que o código já prevê, essa modificação já prevê que a falta da habilitação da ACC já é infração de trânsito e passivo de notificação. Temos um ouvinte conosco, quer fazer uma pergunta aqui ao inspetor Marcos Freire, 3421-2272, vamos ouvir aqui. Bom dia, eu falo com quem? Ariel Marcos. Ô, Ariel, pode ficar à vontade. É porque eu peguei uma multazinha aqui no Espadal, aqui junto do Parque de Vaquejada, e eu recebi a multa. A emissão da multa foi no dia 6/9 e o vencimento no dia 22/8, e coincidiu na greve bancária que as loterias não recebiam. Como é que eu resolvo? E aí, inspetor Marcos Freire, um abraço para o professor e vice-prefeito de Caicó, Ariel Segunda. Bom dia, senhor Ariel, é uma satisfação estar falando com o senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer para muita gente da sociedade que essas multas feitas nesses pardais, chamados pardais, ou seja, medidores de velocidade fixos, eles são de responsabilidade do DENIT e não são da Polícia Rodoviária Federal.
Mas em relação a essa notificação, muitas vezes com datas que parecem estranhas, às vezes é do ano anterior. Então eu oriento o senhor a realmente ver se essa infração do mês 9 que o senhor relata não tenha sido 9 de 2015 e em 2016 está sendo dado andamento na notificação. Mas, de toda forma, é uma responsabilidade do DENIT e eu oriento o senhor a procurar a unidade do DENIT de Currais Novos, até por telefone eles atendem qualquer cidadão e dão as devidas explicações em relação ao fato em questão. Tem mais um ouvinte que quer fazer uma pergunta aqui, o inspetor Marcos Freire. Fala com quem? Bom dia. Bom dia, Marcos. Joaci Baé, tudo bem? Pois não, pode ficar à vontade. Bom dia a você e a todos. Para tirar uma dúvida aí com o inspetor. Eu vou muito ao sítio Mari, tá certo? Você sair daqui de Caicó até o Itães é faixa contínua. Eu gostaria de saber se eu sou obrigado a andar, por exemplo, atrás de um carro que vai a 20 km por hora. Porque se eu passar, a infração é gravíssima. E aí, eu tenho que andar atrás desse carro? Eu estou dizendo isso porque eu vinha do sítio uma vez, no contorno lá do Itães, um carro da polícia, da PM, entrou na minha frente e ele veio a 30, a 20, alguma coisa, e eu não passei por ele. Eu gostaria de saber do inspetor se há alguma brecha para a gente fazer essa ultrapassagem, é claro, na devida segurança. Ou não, ou eu sou condenado a rodar a 10 km ou a 20 atrás de qualquer carro. Era isso e muito obrigado. Obrigado, Joaci, aí do Sítio Mari, pela sua participação aí, inspetor. Realmente é uma situação bastante interessante, mas quem está cometendo uma infração nesse momento é quem está andando abaixo de 50% da velocidade da via. Existe essa infração. No caso de viaturas, a gente não pode tecer uma opinião que muitas vezes ele está fazendo um patrulhamento, está observando algum fato e isso necessariamente o faz andar numa velocidade mais reduzida. Eu recomendo ao senhor que não o faça, porque a infração que ele está cometendo é ele que está, e o senhor, se o fizer dessa forma que o senhor pensou de fazer a ultrapassagem na faixa contínua, o senhor corre o risco de ser penalizado, sim. Muitas vezes até o veículo está parado ou quase parado e a gente tem que aguardar, ter um pouco mais de paciência. Infelizmente, aliás, felizmente nós deveríamos ter mais paciência no trânsito, ao invés de cometer infrações, muitas vezes sem ter a devida noção do que está acontecendo à nossa frente. Tem mais uma pergunta aqui no nosso 3421-2272. Vou falar com a nossa amiga Joyce. Joyce, bom dia. Qual é a sua pergunta para o inspetor Marcos Freire? Bom dia. Minha pergunta é sobre assim, as multas aumentaram, mas as estradas também vão melhorar? Porque e aí, nós inspetor? pagamos nossos impostos, emplacamos os carros, mas as estradas nada melhoram. E aí? Olha, eu já falei aqui no início do programa, realmente as estradas aqui na nossa região do Seridó estão passando por um período acho que nunca houve tanto buraco, tanta coisa que incomoda o nosso motorista. Mas as melhorias estão sendo feitas. Vocês podem observar que o DENIT tem colocado guarda-reios, tem colocado nas curvas mais perigosas, ele tem colocado proteções. O que está pendente é uma questão de um recapeamento, um tapa-buraco, que até onde eu sei, onde nos foi informado pelo DENIT, houve uma quebra de contrato pela empresa. E no Brasil a burocracia é gigantesca para se quebrar um contrato desse e se retomar novamente. Ainda mais num período desse de restrições orçamentárias. Mas o empenho do órgão, a nosso ver, ele tem sido espetacular na busca da solução. Então, em muitos locais estão sendo feitas melhorias. Por exemplo, lá na entrada de Natal está sendo feito agora um viaduto para diminuir aquela retenção de fluxo, com acesso ali a Maria Lacerda, para liberar
a fluidez ali na BR-101, na saída de Natal, que vai favorecer muita gente. Então são diversos pontos que estão sendo atacados aí pelo órgão, obviamente com as suas limitações orçamentárias, mas as melhorias estão sendo feitas sim, e uma prova disso é que nós temos alguma redução de acidentes por determinadas infrações, como saídas de pista. Obviamente que com essa crise dos buracos aí que vem há cerca de um ano, dificultando a nossa vida, mas de uma forma geral, e quando se fala a nível Brasil, as estradas estão sim em boas condições de circulação. Não dá para multar o DENIT, não? Aí o cidadão tem seus direitos, tem seus canais para que busque suas soluções, e a gente até incentiva que seja feito nesse sentido. Vamos aqui conversar com o nosso amigo Túlio, empresário aqui de Caicó. Túlio, bom dia, qual a sua pergunta? Pode ficar à vontade. Bom dia, Marcos. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação àquela pergunta do senhor lá do Mari. Então, o condutor vai trafegando numa BR que pega um veículo com a velocidade abaixo da permitida, como o policial aí falou. Aí eu fico também com a velocidade abaixo da permitida. Então eu não posso ultrapassar porque estou cometendo a infração, a multa de R$ 1.900. E se eu ficar atrás dele, tendo visão, eu vou estar fazendo uma infração também, porque vou estar trafegando com a velocidade abaixo de R$ 50. Abaixo de 50 quilômetros, perdão. E o que é que o policial pode nos responder? E aí, inspetor Marcos Freire? Amigo Túlio, é o seguinte, a faixa contínua ela não é permanente. Em algum momento, mais à frente, ela vai abrir e lhe permitir a ultrapassagem. Então é questão de paciência, como eu falei. E muitas vezes são apenas alguns segundos que se precisa ter essa paciência, e logo vai ter o local com ultrapassagem permitida. É nesse sentido, a orientação que a gente dá é essa, de que se existe a faixa contínua ali, é porque foi feito um estudo, a engenharia de tráfego não tem visibilidade para o senhor fazer uma ultrapassagem, o senhor está se colocando em risco. Então não imaginem que é só a questão da infração, aquilo ali existe para proteger o cidadão, para proteger o condutor que tente fazer uma ultrapassagem ali. Então, de uma forma geral, eu acredito que alguns segundos a mais, ou 1 minuto ou 2, que o senhor possa esperar até a faixa abrir, seja o mais prudente para a solução do problema. O Edmar Figueira está aqui no nosso Facebook com a seguinte pergunta. Eu tenho uma dúvida. Se eu estiver de moto e ultrapassar outra moto dentro de minha própria faixa, eu serei multado? Vale lembrar que eu não saí da minha faixa. É ultrapassar dentro da faixa. Essa questão da ultrapassagem de moto realmente é bem interessante, porque o conceito de ultrapassagem é você ir na faixa contrária e retornar. Então, o conceito, realizar uma ultrapassagem é ir na faixa contrária e retornar. Porém, existe também uma infração de não guardar a distância de segurança em relação ao outro veículo que está sendo ultrapassado, que, se eu não me engano, aqui é de cerca de 1,5 m, né, do veículo que está sendo ultrapassado. Então, existe apenas essa infração, a meu ver, porque o conceito de ultrapassagem é ir realmente na faixa contrária. Ok, tem mais ouvinte conosco, Arimateia, quer fazer uma pergunta aqui ao inspetor Marcos Freire. Arimateia, bom dia, pode ficar à vontade com a sua pergunta. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte da 95. É o seguinte, o ano passado esse ano de mês 9, chegou uma multa aqui na minha casa que eu tinha ultrapassado um semáforo vermelho lá em Natal. E esse período eu estava operado, certo? Não emprestei meu carro não estava em Natal. Então, assim, eu fiz um BO, e até agora não recebi nenhuma resposta. Como eu devo proceder com isso? Obrigado, Arimateia, por sua participação, inspetor Marcos Freire. Bom dia, Arimateia. O senhor pode se dirigir à nossa unidade da Polícia Rodoviária Federal, que nós iremos fazer uma pesquisa no seu caso específico e lhe informar em que pé está, onde está o andamento desse seu recurso, e lhe dar todas as informações. Então, o senhor fique à vontade para comparecer lá na nossa unidade da PRF, ali no quilômetro 107 da BR-427, que nós iremos lhe prestar todas as informações que o senhor necessitar.
Tem uma pergunta com relação às picapes, onde não dispõe de banco traseiro. Podemos transportar crianças no banco do passageiro com os devidos assentos de segurança, no caso, os bebês conforto? Certamente, isso aí existe essa previsão e o usuário, a usuária, ela pode utilizar essa prática, tendo em vista que não existe outro banco disponível no veículo. Tem mais uma pergunta, para quem está tirando a habilitação, ao ser parado em uma blitz, pode apresentar o documento de que está tirando a carteira? Não, essa é uma previsão legal que é um documento insubstituível, é a habilitação, a permissão ou agora a ACC. Então não existe essa possibilidade de quem está tirando. Ele ou tirou ou não tirou, né? Então o processo ele pode ser interrompido a qualquer momento e ele não vir a concluir. Então por isso a legislação não permite e nós somos obrigados a autuar o cidadão que andar nessas condições. Outra pergunta que cheguei pelo nosso WhatsApp, o nosso ouvinte disse que não bebe, mas no dia da blitz ela tinha tomado menos de uma dose de pitu, né? Tomou a droga da bebida por brincadeira e foi tirar uma pessoa que estava na fiscalização e ela ficou com medo. Essa dose de pitu, ela quer saber se acusa no bafômetro. Certamente, né? Olha, essa questão da bebida, ela é muito, muito interessante de se discutir, porque depende muito do organismo. Tem organismo que 2 ou 3 doses de pitu, vamos dizer assim, não faz efeito no organismo dele. E já tem pessoas que basta sentir o cheiro do copo já está embriagado. Então, em relação a essas quantidades, a gente não fica à vontade de falar, tendo em vista que para uns afeta e para outros não. E então a gente corre o risco de errar muito. Então a gente prefere dizer que a pessoa não consuma bebida alcoólica e vá tentar dirigir. 3421-2272, falo com quem? Bom dia. Bom dia, com a Alice. Oi, qual a sua pergunta, Alice? Olha, é o seguinte, por exemplo, minha filha vai ao shopping, eu quero tirar uma dúvida. Ela está com o cartão do idoso da sogra dela. Ela pode colocar o carro no canto do idoso sem a sogra estar. Ela corre risco de pegar multa? E aí, inspetor? Olha, essa é uma outra novidade que aparece nessa reformulação do código, né? Que se permite a notificação pelos órgãos de trânsito, inclusive em ambientes particulares, mas de uso coletivo, como é o caso dos shoppings. Essa questão das vagas em shopping que não são respeitadas muitas vezes, né, agora, a partir de agora, podem ser notificadas dentro dos estacionamentos dos shoppings, coisa que não estava podendo ser e estava uma polêmica aí judicial. Mas é uma situação muito interessante, onde o veículo tem que ter a credencial, né, de pessoa com deficiência ou idosa, porém o policial muitas vezes ele aguarda no local a pessoa vir pegar o seu veículo ou aquela pessoa que deixou o veículo, né, ele observa ali. Mas, a meu ver, precisa antes de uma conversa para se determinar se realmente aquela restrição ela se aplica àquele condutor. É um assunto muito polêmico e que vai depender muito da sensibilidade do fiscalizador. Oi, tá todo mundo querendo tirar dúvidas com o inspetor Marcos Freire. Vamos aqui para o nosso WhatsApp 988775550. Vamos ouvir o que quer perguntar aqui a nosso ouvinte. Bom dia, eu queria fazer a seguinte pergunta. Para quem já tem habilitação e está pagando o documento da moto, eu acho que o emplacamento, como se diz, pode andar com esse carnê de que está sendo pago? E aí, inspetor? Ou não pode? Olha, é uma outra situação. O veículo ele tem que andar com um documento de porte obrigatório, né, que é o CRLV do ano atual. Mas muitas vezes esse parcelamento que existe nos Detrans, ele é feito ainda durante a vigência, a validade do licenciamento. Então, não existe a possibilidade, até onde eu conheço,
que esse parcelamento de débitos de licenciamento ultrapasse a validade do licenciamento do ano anterior. Então, o carnê não é obrigatório, o carnê lhe serve apenas para comprovação de pagamento junto ao órgão que está recolhendo, para que você possa exercer seus direitos. E para efeito de trânsito, é obrigatório andar com o documento de porte obrigatório, no caso o CRLV. Dessa forma, a senhora pode andar com o CRLV do ano anterior, porque certamente, se está parcelado, é porque ainda não venceu e o veículo está em dia e pode circular normalmente. Carlos Henrique, lá de Serra Negra do Norte. Bom dia, Carlos. Qual a sua pergunta? Eu queria saber qual é o tipo de recipiente que eu posso carregar combustível no meu carro para outro carro, para me trazer daí de qualquer cidade, para botar no outro carro. Eu trazer um combustível, comprar fora e trazer, porque aqui às vezes falta combustível. E aí, pode transportar combustível? Olha, em relação a combustível, que é um chamado produto perigoso, existem algumas limitações na legislação. E principalmente em relação à quantidade. No caso de gasolina, que é mais inflamável, mais fácil de ocorrer um acidente, tem uma quantidade limitada. A partir dessa quantidade, o veículo tem que ter simbologia de produto perigoso, aquelas placas externas indicando que tipo de produto ele está transportando. O condutor tem que ter curso especializado de movimentação e operação de produto perigoso. São diversos cuidados e as multas para essas infrações são altíssimas. Porém, em pequenas quantidades, não existe restrição na legislação em relação a transportar. Agora, em relação à venda no posto, é que existe alguma legislação que proíbe, ou às vezes algumas recomendações das autoridades para que não venda de forma a granel e sim sempre abastecendo o veículo. Mas em relação ao transporte, que é o que me cabe falar aqui, existe sim restrição, mas em relação à quantidade. A partir de determinada quantidade e determinado produto, para cada produto tem uma quantidade diferente, que a partir dessa quantidade tem que ter uma série de cuidados e responsabilidades em relação a esse transporte. Aí sim é proibido se não estiver obedecendo a legislação com todo rigor. Tem mais pergunta aqui do nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, aqui quem fala é Francisco. É sobre a questão das habilitações para os veículos ciclomotores, as cinquentinhas. Ele falou que a partir de hoje vai começar a fiscalização, mas só que eu dei entrada em setembro para ver se tinha vaga em dezembro para começar a tirar habilitação, porque a autoescola daqui não tem, está com a demanda muito grande, não tem capacidade suficiente de fazer o sistema de habilitação para toda a população que precisa. Muitas vezes, às vezes, você tem um dinheiro, mas não tem como tirar, porque as autoescolas de Caicó não têm suporte suficiente. E aí, como é que fica? Aí você multado por isso? E aí, inspetor Marcos Freire? Olha, da nossa parte não cabe tecer comentários em relação à falta de estrutura das autoescolas ou etc. A nossa função é fiscalizar. Se a lei exige, eu tenho que fiscalizar. Se eu não fiscalizar, eu estou infringindo infração de dever funcional. Então, a gente lamenta de ter chegado a esse ponto, né, de tantos anos já que vem se falando nesse tema e vem sendo adiadas as providências e a montagem das estruturas necessárias para atender a população na sua necessidade. Então, à Polícia Rodoviária Federal cabe apenas a atribuição de fiscalizar e tomar as providências em caso de infração. Olha, infelizmente não vai dar para fazer todas as perguntas. Eu quero aqui até convidar o inspetor para em outra ocasião vir mais uma vez aqui ao nosso programa para poder tirar muitas dúvidas com relação a essa questão, por exemplo, das novas regras de hoje. Todas elas que o senhor já destacou aqui no nosso programa, elas também valerão, por exemplo, para a BR-427 dentro do perímetro urbano de Caicó? Eu me refiro a Coronel Martiniano? Sim. Tem inclusive uma outra legislação que está recente e foi bastante polêmica, que é a questão do farol, né, de luz baixa, que foi suspensa a sua aplicação e voltou agora
recentemente, semana passada, a Justiça determinou que fosse retomada a fiscalização nas rodovias, obviamente, e naquelas perímetros urbanos que tivesse claramente a sinalização através de placas que ali era uma rodovia. Então a Coronel Martiniano tem sim essa sinalização em vários pontos, dizendo que ali é a BR-427 e, portanto, a fiscalização ela ocorre normalmente, como se BR fosse em qualquer ponto, seja rural ou urbano. Se aplica, a norma se aplica sim à Coronel Martiniano em todos os aspectos. Inspetor Marcos Freire, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa hoje, deixar aqui os microfones da 95 FM, do Panorama 95 à disposição da Polícia Rodoviária Federal para em qualquer eventualidade, quando achar necessário se comunicar ou fazer algum esclarecimento, os microfones aqui estão à sua inteira disposição. Bom, Marcos Dantas, mais uma vez a gente agradece essa oportunidade de estar aqui nesse veículo de comunicação tão importante, tão abrangente aqui na nossa região e poder estar esclarecendo as dúvidas da população. A nossa função de fiscalizador ela é bem complicada, a gente muitas vezes sobra para a gente a impressão de que o rigor vem do órgão de fiscalização, mas tão somente a gente cumpre a lei e faz o nosso trabalho. A gente se coloca à disposição da população, são muitas novidades que surgiram agora recentemente. As nossas portas estão abertas lá na nossa unidade, nós temos a sede da delegacia em expediente administrativo todos os dias da semana, aliás de segunda a sexta, e à disposição para qualquer dúvida. Então podem nos procurar, em vez de estar cometendo infração, estar em dúvida se está cometendo ou não, tem o nosso telefone lá, o 3215-1530 ou 1531, que pode ser utilizado pela população para conversar com a gente e esclarecer eventualmente alguma dúvida. Então fica aqui o nosso agradecimento e dizer que a Polícia Rodoviária Federal continua realizando o seu trabalho e buscando oferecer sempre um trabalho digno para a população que é o nosso mistério, né? Nós trabalhamos para ela e é a nossa razão de ser. Inspetor Marcos Freire conversou conosco aqui no nosso programa. Cuidado, muito cuidado aí, quando for pegar a estrada, não beba, se beber não dirija, se for dirigir não beba, evitar, se você tem aquele costume de ficar com o telefone celular no ouvido enquanto dirigia, as multas também aumentaram consideravelmente, os valores também, né, para quem costuma aí dirigir com o telefone celular funcionando. Só uma coisa, a questão do circuito lá, por exemplo, de Bluetooth, né? Aquele sistema de voz que você atende o telefone no som do carro, tá liberado ou é proibido também? Não, está liberado sim, porque a infração de celular, na verdade, ela é dirigir apenas com uma das mãos. Então, quando se pega o celular ou qualquer outro objeto, é que nos obriga a dirigir com apenas uma das mãos. E a questão do sistema automático de Bluetooth não é proibido, é como se fosse um som também ligado, isso em nada afeta a legislação.